do princípio ao recomeço. Apresentação. Buscando incessantemente descobrir o que nos guia, o que nos move, o que é essa força que brota dentro do nosso ser aspirando o bem, a justiça, a superar a dor e o sofrimento, eis que o estudo e a leitura se fez constante no meu cotidiano, e após várias obras devoradas, me senti inspirada a compartilhar os ensinamentos aprendidos. Tendo como referência obras literárias de mensageiros iluminados como Allan Kardec, Leon Denis, Emmanuel, André Luiz, Chico Xavier, Joana d'Arc e tantos outros, venho expor trechos de seus pensamentos e atos nessas páginas a seguir. Espero sinceramente que essa leitura seja esclarecedora, prazerosa e que, além de encher seu coração com o bálsamo eterno do amor, o faça refletir e sair da inércia que muitas vezes nos encontramos. Essas páginas são a todos que ambicionam conhecer um panorama mais real da razão do nosso viver e do nosso renascer. Abramos nossos corações para as maravilhas que recebemos diariamente e que mantemos a boa vontade e a perseverança para estudar e aplicar o conhecimento na nossa vida diária. Boa leitura. Capítulo 1. Princípio de tudo. O homem sabe que a vida se desenvolve, se transforma e compreende que tudo está regulado visando a um fim, que é o aperfeiçoamento contínuo do ser e o crescimento nele da soma do bem e do belo. E essa ascensão só se compreende, só se explica pela existência de um princípio universal, de uma energia incessante, eterna, que penetra toda a natureza. É ela quem regula e estimula essa evolução colossal dos seres e dos mundos para o melhor, para o bem. O ser humano, tanto quanto a sociedade, não pode engrandecer-se e progredir sem a ideia de Deus, isto é, sem justiça, sem liberdade, sem respeito de si mesmo, sem amor, porque Deus, representando a perfeição, é a última palavra, a suprema garantia de tudo quanto constitui a beleza, a grandeza da vida, de tudo que faz a potência e a harmonia do universo. O homem não pode estudar-se e conhecer-se sem estudar Deus, não em si, mas nas relações que entretemos com Ele. E quanto mais o conhecemos, mais queremos servi-lo. Será Deus um ser pessoal ou é um ser infinito? O que será Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O sentimento íntimo que temos em nós mesmos, da existência de Deus, da existência de um ser supremo, não é produto de um ensinamento e nem de ideias adquiridas, pois senão, não seria universal, e só alguns o teriam, como as noções de ciência, que apenas alguns recebem este ensinamento. Deus é eterno. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou teria sido criado ele mesmo por um ser anterior. É assim que, de grau em grau, remontamos ao infinito e à eternidade. Deus é imutável. Se estivesse sujeito às mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. É imaterial, quer dizer, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. É único. Se houvesse vários deuses, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder no ordenamento do universo. Deus é todo-poderoso, porque é único. Se não tivesse o soberano poder, haveria alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa quanto ele. Não teria feito todas as coisas, e as que não tivessem feito seriam obras de outro Deus. Deus é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. Deus é maior que todas as teorias e todos os sistemas. Eis a razão por que não pode ele ser atingido nem minorado pelos erros e faltas que os homens têm cometido em seu nome. Deus é soberano a tudo, lei viva, razão consciente do universo, fonte de toda a vida, de todas as leis, de toda a perfeição. Eis o que é Deus. O ser divino escapa a toda denominação e a qualquer medida. E se lhe chamamos Deus, é por falta de um nome maior. Assim o disse Victor Hugo. Os espíritos elevados dizem que essa inteligência se revela mais brilhante e mais sublime à medida que se escalam os degraus da vida espiritual. O homem vive. Importa-lhe saber qual é a fonte, qual é a causa, qual é a lei da vida. A opinião que tem sobre a causa, sobre a lei do universo, essa opinião, quer ele queira ou não, quer saiba ou não, se reflete em seus atos
em toda a sua vida pública ou particular. Deus, mundo, vida. Quando esta ideia de Deus tiver penetrado no ensino, e daí nos espíritos e nas consciências, compreender-se-á que o espírito de justiça não é mais do que o instrumento admirável pelo qual a causa suprema leva tudo à ordem e à harmonia. E sentir-se-á que essa ideia de Deus é indispensável às sociedades modernas, que se abatem e perecem moralmente, porque não compreendendo Deus, não se podem regenerar. Então, todos os pensamentos e todas as consciências se voltarão para esse foco moral, para essa fonte de eterna justiça, que é Deus, e ver-se-á transformar a face do mundo. Somos filhos de um mesmo Pai, porque a alma humana é a emanação da alma divina, uma centelha do pensamento eterno. Deus nos fala por todas as vozes do infinito, e fala, não em uma Bíblia escrita há séculos, mas em uma Bíblia que se escreve todos os dias, com esses característicos majestosos que se chamam oceanos, montanhas e astros do céu, por todas as harmonias, doces e graves, que sobem do imo da terra ou descem dos espaços etéreos. Fala ainda no santuário do ser, nas horas de silêncio e de meditação, quando os ruídos discordantes da vida material se calam, então a voz interior, a grande voz, desperta e se faz ouvir. Essa voz sai da profundeza da consciência e nos fala dos deveres, do progresso, da ascensão da criatura. Há em nós uma espécie de retiro íntimo, uma fonte profunda de onde podem jorrar ondas de vida, de amor, de virtude, de luz. Ali se manifesta esse reflexo, esse germe divino escondido em toda a alma humana. Homens, filhos da luz, ó meus irmãos, lembremo-nos da nossa origem, lembremo-nos do fim durante a viagem da vida. Desprendamo-nos das coisas que passam, liguemo-nos às que permanecem. A ideia de Deus liga-se a todas as noções indispensáveis à ordem, à harmonia, à elevação dos seres e das sociedades. Eis porque, logo que a ideia de Deus se enfraquece, todas essas noções se debilitam, desaparecem pouco a pouco, para dar lugar ao personalismo, à presunção, ao ódio por toda autoridade, por toda direção, por toda lei superior. E é assim que, pouco a pouco, grau por grau, se chega a esse estado social. Deus, foco de inteligência e de amor, é tão indispensável à vida interior quanto o sol à vida física. Deus é o sol das almas. É dele que emana essa força, às vezes energia, pensamento, luz, que anima e vivifica todos os seres. Quando se pretende que a ideia de Deus é inútil, indiferente, tanto valeria dizer que o sol é inútil, indiferente à natureza e à vida. Deus é nosso Pai, nosso guia, nosso condutor, nosso melhor amigo. Por pouco que lhe dirijamos nossos apelos e que lhe abramos nosso coração, ele nos esclarecerá com a sua luz, nos aquecerá no seu amor, expandirá sobre nós sua alma imensa, sua alma rica de todas as perfeições. Por ele e nele, somente nos sentiremos felizes e verdadeiramente irmãos. Fora dele, só encontraremos obscuridade, incerteza, decepção, dor e miséria moral. Deus é incognoscível em sua essência, em suas íntimas profundezas, mas revela-se por toda a sua obra, no grande livro aberto aos nossos olhos e no fundo de nós mesmos. Para amar a Deus, é necessário separá-lo de sua obra. É preciso vê-lo em sua universalidade, na onda de vida e amor que derrama sobre todas as coisas. Deus não é desconhecido, é somente invisível. A alma, o pensamento, o bem e a beleza moral são igualmente invisíveis. Entretanto, não devemos amá-los? E amá-los não será ainda amar a Deus, sua origem, e ao mesmo tempo o pensamento supremo, a beleza perfeita, o bem absoluto? Não compreendemos em sua essência nenhum desses princípios. Entretanto, sabemos que existem e que não podemos escapar à sua influência. Só penetrando o sistema da alma humana, chegaremos um dia a resolver o enigma do ser infinito. Deus está na criatura, e a criatura nele. Para nos conhecermos, é mister, pois, estudar Deus. Porque tudo que está em Deus está nos seres, quando menos em estado de germe. Deus é o Espírito universal que se exprime e se manifesta na natureza, da qual o homem é a expressão mais alta. Elevemo-nos acima das querelas da escola,
acima das discussões e das polêmicas vãs. Elevemo-nos bastante alto para compreender que somos outra coisa mais do que uma roda na máquina cega do mundo. Somos os filhos de Deus e, por isso, ligados estreitamente a Ele e a sua criação. Elevemo-nos até lá e sentiremos a potência que está em nós. Compreenderemos o papel a que somos solicitados a desempenhar na obra do progresso eterno. Lembremo-nos de que somos espíritos imortais. As coisas da terra são um degrau, um meio de educação, de transformação. Podemos perder neste mundo todos os bens terrestres. Que importa? O indeclinável, antes de tudo, é engrandecer, arrancar da sua grosseria ganga esse espírito divino, esse Deus interior que é, em todo homem, a origem de sua grandeza, de sua felicidade no porvir. Eis o fim supremo da vida. Levantar, engrandecer a lei de Deus, desembaraçá-la das escórias em que as religiões e os sistemas a têm envolvido, tal é a missão do espiritualismo moderno. Deus é manifestado pelo universo. É a representação sensível grande ser, absoluto, eterno, que conhece as nossas necessidades, ouve o nosso apelo, nossas preces, que é sensível às nossas dores. É qual o imenso foco em que todos os seres, pela comunhão do pensamento e do sentimento, vêm a unir forças, o socorro, as inspirações necessárias para os guiar na senda do destino, para os suster em suas lutas, consolar em suas misérias, levantar em seus desfalecimentos e em suas quedas. Não procure Deus nos templos de pedra e mármores. Ele está nas planícies, vales, montanhas e mares, por toda a parte, à luz brilhante do dia ou sob o manto constelado das noites, à margem dos oceanos tumultuosos, e assim, na solidão das florestas, se te sabes recolher, ouvirá as vozes da natureza e os sutis ensinamentos que murmura ao ouvido daqueles que frequentam suas solidões e estudam seus mistérios. A sábia natureza limitou nossas percepções e nossas sensações. É degrau a degrau que ela nos conduz no caminho do saber. É lentamente, trecho por trecho, vidas depois de vidas, que ela nos leva ao conhecimento do universo. Seja visível, seja oculto. O ser sobe, um a um, os degraus da escadaria gigantesca que conduz a Deus. E cada um desses degraus representa para o ser uma longa série de séculos. E Deus está assim, em cada um de nós, no templo vivo da consciência. É aquele o lugar sagrado, o santuário e quem se encontra a divina centelha. Homens, interrogai-vos no silêncio e no retiro, e aprendereis a reconhecer-vos, a conhecer o poder escondido em vós. É Ele que leva e faz resplandecer no fundo das vossas consciências as santas imagens do bem, da verdade, da justiça. E é honrando essas imagens divinas, rendendo-lhes um culto diário, que essa consciência, ainda obscura, se purifica e se ilumina. Indagamos de nós mesmos ao terminar, se conseguimos dar um resumo da ideia de Deus. A palavra humana é muito fraca, muito árida e extremamente fria para tratar de semelhante assunto. Só a própria harmonia, a grande sinfonia das esferas e a voz do infinito poderiam esboçar e exprimir a lei universal. Há coisas que de tão profundas só se sentem, não se descrevem. Deus, somente em seu amor, sem limites, pode revelar-nos o seu sentido oculto, e é o que fará, se em nossa fé, em nossa ascensão para a verdade, soubermos apresentar aquele que sonda os recônditos mais misteriosos das consciências, uma alma capaz de compreendê-lo, um coração digno de amá-lo. Capítulo 2. A criação. A Igreja ensina que um primeiro homem apareceu na Terra, há 6.000 anos, em estado de felicidade que decaiu em consequência do pecado. A antropologia pré-histórica faz recuar a existência da humanidade a muito mais remotas épocas. Mostra-nos o homem, a princípio, no estado selvagem, de que pouco saiu para elevar-se em constante progressão até a civilização atual. É preciso concluir que a Bíblia é um erro? Não. Mas que os homens se equivocaram ao interpretá-la. A ciência, escavando os arquivos da Terra, reconheceu a ordem pela qual os diferentes seres vivos aparecem em sua superfície. E essa ordem está de acordo com aquela indicada na Gênese, com as diferenças de que esta obra, ao invés de sair milagrosamente das mãos de Deus, em algumas horas se realizou sempre pela sua vontade, mas segundo a lei das forças da natureza, e em alguns milhões de anos.
Deus ficou por isso menor ou menos poderoso? Sua obra ficou menos sublime por não ter o prestígio da instantaneidade? Não. Evidentemente, seria preciso fazer-se da divindade uma ideia bem mesquinha para não reconhecer-se a sua onipotência nas leis eternas que estabeleceu para reger os mundos. A lei de evolução de Charles Darwin é a que mais se aproxima da verdade. Para entender melhor a formação do planeta Terra, há um vídeo desenvolvido pela National Geographic Channel, intitulado como Terra, Formação de um Planeta. Para acessá-lo, basta entrar no nosso canal nas aulas de evangelização. Após 1h30 de vídeo, tenho certeza que esse lhe ajudará a compreender melhor o que se passou. Bom, o globo terrestre não foi criado em 6 dias, como já dito. É um organismo que se desenvolve através das idades. Não podemos mais crer no pecado de Adão recaindo sobre toda a humanidade. O objetivo da nossa existência, que os seres visam em sua jornada, é resgatar a si mesmos desse fundo do egoísmo e barbárie, que é o único pecado original, e adquirindo passo a passo essa perfeição pelo regresso à carne, desenvolver na sucessão das existências por vindouras. A missão do Cristo não era resgatar com o seu sangue os crimes da humanidade. O sangue, mesmo de um Deus, não seria capaz de resgatar ninguém. Cada qual deve resgatar-se a si mesmo, resgatar-se da ignorância e do mal. O Cristo desceu das esferas de luz, onde tudo é serenidade e paz, as nossas obscuras e tormentosas regiões, para mostrar-nos o caminho que conduz a Deus, tal o seu sacrifício. Por isso, é prudente não se negar apressadamente como falsas doutrinas que, cedo ou tarde, como tantas outras, podem desmentir aqueles que as combatem. As ideias religiosas, longe de perderem, se engrandecem, caminhando com a ciência. Esse é o único meio de não apresentarem ao ceticismo um lado vulnerável. Capítulo 3. Prece, pensamento e vontade. A prece é agradável a Deus? Qual o caráter da prece? A prece torna o homem melhor? É útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E nesse caso, como pode as nossas preces lhes proporcionar consolo e abreviar os sofrimentos? Perguntas 658 a 664 do Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para ele. A prece do coração é preferível à que podes ler, por mais bela que seja, se a leres mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e sinceridade. Não creiais, pois, que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que a sua prece represente um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. A prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. A prece torna o homem melhor, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É um socorro jamais recusado quando o pedimos com sinceridade. A prece não pode ter o efeito de mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá, e porque o infeliz será sempre consolado quando encontrar almas caridosas que compartilham as suas dores. De outro lado, pela prece, provoca-se o arrependimento, desperta-se o desejo de fazer o necessário para se tornar feliz. É nesse sentido que se pode abreviar a sua pena, se do seu lado ele contribui com a sua boa vontade. Esse desejo de melhora, excitado pela prece, atrai para o espírito sofredor os espíritos melhores que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhe esperança. Jesus orava pelas ovelhas transviadas. Com isso, vos mostrava que sereis culpados se nada fizerdes pelos que mais necessitam. A prece é o ato mais importante da vida. É a aspiração ardente do ser humano que sente sua pequenez e sua miséria e procura pelo menos um instante pôr as vibrações do seu pensamento em harmonia com a sinfonia eterna. É a obra de meditação que no recolhimento e no silêncio eleva a alma até essas alturas celestes, onde aumenta suas forças, onde a impregna das irradiações da luz e do amor divino. Mas quão poucos sabem orar. Todas as nossas ansiedades e incertezas cessarão quando tivermos compreendido que a vida é a comunhão universal e que Deus e todos os seus filhos vivem em conjunto essa vida. A ação da prece não tem limites. A prece nada pode mudar as leis imutáveis. Ela não poderia mudar os nossos destinos. Seu papel é proporcionar-nos socorro e luzes que nos tornem mais fácil o cumprimento da nossa tarefa terrestre. A prece fervente
abre de par em par as portas da alma, e por essas aberturas, os raios de força, as irradiações do foco eterno, nos penetram e nos vivificam. Trabalhar com sentimento elevado, visando a um fim útil e generoso, é ainda orar. O trabalho é a prece ativa desses milhões de homens que lutam e penam na Terra em benefício da humanidade. A vida do homem de bem é uma prece contínua, uma comunhão perpétua com seus semelhantes e com Deus. Ele não tem mais necessidades de palavras, nem de formas exteriores para exprimir sua fé. Ela se exprime por todos os seus atos e por todos os seus pensamentos. Ele respira e se agita sem esforço em uma atmosfera fluídica, cheia de ternura pelos desgraçados, cheia de boa vontade por toda a humanidade. Enquanto mais essa confissão, essa comunhão íntima com Deus for frequente, sincera, profunda, mais a alma se purifica e emenda. No sacrifício de si mesmo, o ser encontra o mais poderoso meio de elevação, porque quanto mais ele se dá, mais se engrandece. Orar é triunfar. A prece é o motor de que o pensamento se serve para estimular as faculdades do espírito, as quais, no espaço, constituem a sua ferramenta. A prece é o ímã poderoso de que se desprende do fluido magnético espiritual, que não só pode aliviar e curar, como também descerra ao espírito horizonte sem fim, e lhes dá aso de satisfazer ao desejo de conhecer e aproximar-se continuamente da fonte divina, de onde emanam todas as coisas. A prece é o fio condutor que põe a criatura em relação com o Criador e com os seus missionários. Mediante a elevação dos pensamentos para Deus, por meio da prece que brota das profundezas do ser e liga a criatura ao Criador, produz-se uma penetração contínua, uma fecundação moral, uma expansão das riquezas que em nós fazem ocultas. Mas a alma humana ignora-se a si mesma, por falta de conhecimento e de vontade, deixa suas capacidades interiores em letargo. Em lugar de dominar a matéria, deixa-se por ela frequentemente dominar. Eis a fonte de seus males, das suas fraquezas e das suas provações. Quando o homem já não tiver segredos, quando lhe puder ler no cérebro os pensamentos, ele não mais se atreverá a pensar no mal, e por consequente, a fazer o mal. Para que se opere a evolução do meio, é preciso que primeiramente se efetue a evolução do indivíduo. É o homem que faz a humanidade, e a humanidade, por sua ação constante, transforma sua morada. O pensamento e a vontade são a ferramenta com a qual tudo podemos transformar. Tenhamos somente os pensamentos elevados e puros e aspiremos a tudo que é grande, que é nobre, que é belo. Pouco a pouco, sentiremos regenerar-se o nosso próprio ser, e com ele, do mesmo modo, todas as camadas sociais, o globo e a humanidade. Cada pensamento generoso que começa a despontar, cada efusão de amor, cada esforço que tende para uma vida melhor, é como a vibração, o pressentimento, o apelo de um mundo mais elevado que a atrai e que cedo ou tarde a receberá. Todo ímpeto de entusiasmo, toda palavra de justiça, todo ato de abnegação repercute em progressão crescente na escala dos seus destinos. A influência do pensamento sobre o corpo é revelada por fenômenos observáveis. O medo paralisa os movimentos. A admiração, a vergonha e o susto provocam a palidez ou o rubor. A angústia aperta-nos o coração. A dor profunda faz-nos correr as lágrimas e pode causar com o tempo uma depressão vital. Nossa felicidade está em nossas mãos. Os nossos atos e pensamentos traduzem-se em movimentos vibratórios, e seu foco de emissão, pela repetição frequente dos mesmos atos e pensamentos, transforma-se pouco a pouco em poderoso gerador do bem ou do mal. Os pensamentos de ódio e vingança, os desejos de prejudicar, provenientes do exterior, só podem agir sobre nós e influenciar-nos desde que encontrem elementos que vibrem uníssonos com eles. Se nada existir em nós de similar, essas forças ruins resvalam sem nos penetrarem, volvem para aquele que as projetou, para, por sua vez, o ferirem, quer no presente, quer no futuro, quando as circunstâncias particulares as fizerem entrar na corrente do seu destino. Em todo pensamento, em toda obra, há ação e reação, e esta é sempre proporcional em intensidade à ação realizada. Por isso podemos dizer, o ser colhe exatamente o que semeou. Com alguma atenção, poderíamos estudar e seguir em nós o processo de evolução moral. De cada vez que praticarmos uma boa ação, um ato generoso, uma obra de caridade, de dedicação, a cada ação de sacrifício do eu,
Não sentimos uma espécie de dilatação interior? Alguma coisa parece expandir-se em nós. Uma chama acende-se ou aviva-se nas profundezas do ser. Essa sensação não é ilusória. O espírito ilumina-se a cada pensamento altruísta, a cada impulso de solidariedade e de amor puro. Se esses pensamentos e atos se repetem, se multiplicam, se acumulam, o homem acha-se como que transformado ao sair de sua existência terrestre. A alma e seu invólucro fluídico terão adquirido um poder de radiação mais intenso. No sentido contrário, todo pensamento ruim, todo ato criminoso, todo hábito pernicioso provoca um estreitamento, uma contração do ser psíquico, cujos elementos se condensam, entenebrecem, carregam de fluidos grosseiros. Os atos violentos, a crueldade, o homicídio e o suicídio produzem no culpado um abalo prolongado que se repercute de renascimento em renascimento no corpo material e traduz-se em doenças nervosas, tiques, convulsões e até deformidades. Enfermidades ou casos de loucura, consoante a gravidade das causas e o poder das forças em ação. Toda transgressão da lei implica diminuição, mal-estar, privação de liberdade. As vidas impúrias, a luxúria, a embriaguez e a devassidão conduzem-nos a corpos débeis, sem vigor, sem saúde, sem beleza. O ser humano que abusa de suas forças vitais, por si mesmo se condena a um futuro miserável, a enfermidades mais ou menos cruéis. Às vezes, a reparação se efetua numa longa vida de sofrimentos, necessária para destruir em nós as causas do mal, ou então numa existência curta e difícil, terminada por morte trágica. Uma atração misteriosa reúne os criminosos de lugares muito afastados num dado ponto para feri-los em comum. Daí as catástrofes célebres, os naufrágios, os grandes sinistros, as mortes coletivas, tais como o desastre de Saint-Gervais, o incêndio do Bazar de Caridade, o naufrágio do Titanic, do Ireland e etc. Para assegurar a depuração fluídica e o bom estado moral do ser, tem-se de estabelecer uma disciplina do pensamento, de se seguir uma higiene da alma, assim como é preciso observar uma higiene física para manter a saúde do corpo. É, pois, na intimidade secreta de nossos pensamentos e na viva luz dos nossos atos que devemos procurar a causa eficiente da nossa situação presente e futura. Se somos infelizes, é porque não temos suficiente perfeição para gozar de melhor sorte. Mas nosso destino irá melhorando na medida que soubermos fazer nascer em nós mais desinteresse material, justiça e amor. O ser deve aperfeiçoar, embelezar incessantemente sua natureza íntima, aumentar o valor próprio, construir o edifício da consciência. Tal é o fim de nossa elevação. As causas da felicidade não se acham em lugares determinados no espaço, estão em nós, nas profundezas misteriosas da alma, o que é confirmado por todas as grandes doutrinas. O reino dos céus está dentro de nós, disse o Cristo. Por que meio poremos em movimento as potências internas e as orientaremos para um ideal elevado? Pela vontade. O uso persistente, tenaz desta faculdade soberana permite-nos-á modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. É pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. Os espíritos elevados veem e ouvem os pensamentos uns dos outros, com os quais são harmonias penetrantes, ao passo que os nossos são os mais das vezes somente discordâncias e confusão. Aprendamos, pois, a servir-nos de nossa vontade e por ela a unir nossos pensamentos a tudo que é grande, a harmonia universal, cujas vibrações enchem o espaço e embalam os mundos. A alma humana percorre seu caminho, cercada de uma atmosfera brilhante ou turva, povoada pelas criações do seu pensamento. É isto, na vida do além, sua glória ou sua vergonha. O homem só é grande, só tem valor pelo seu pensamento. Por ele, suas obras irradiam e se perpetuam através dos séculos. Se meditarmos em assuntos elevados, na sabedoria, no dever, no sacrifício, nosso ser impregna-se, pouco a pouco, das qualidades de nosso pensamento. É por isso que a prece improvisada, ardente, o impulso da alma para as potências infinitas tem tanta virtude. O influxo do alto invade-nos e desperta sentidos novos. A oração, a comunhão pelo pensamento com o universo espiritual e o divino é o esforço da alma para a beleza e para verdades eternas. É a entrada por um instante nas esferas da vida real e superior, aquela que não tem termo. Somos o que pensamos. Poucos homens sabem viver do próprio pensamento. Os raios do bem e as sombras do mal lá se confundem num caos perpétuo. É o combate incessante da paixão e do dever,
em que quase sempre a paixão sai vitoriosa. Primeiro que tudo, é preciso aprender a fiscalizar os pensamentos, a discipliná-los, a imprimir-lhes uma direção determinada, um fim nobre e digno. A fiscalização dos pensamentos implica a fiscalização dos atos, porque se uns são bons, os outros sê-lo-ão igualmente. Todo o nosso procedimento achar-se-á regulado por uma concatenação harmônica. É bom viver em contato pelo pensamento com os escritores de gênio, com os autores verdadeiramente grandes de todos os tempos, lendo, meditando suas obras, impregnando todo o nosso ser da substância de sua alma. As radiações de seus pensamentos despertarão em nós efeitos semelhantes e produzirão, com o tempo, modificações de nosso caráter pela própria natureza das impressões sentidas. Em geral, lê-se demais, lê-se depressa e não se medita. Seria preferível ler menos e refletir mais no que se leu. É um meio seguro de fortalecer nossa inteligência, de colher os frutos de sabedoria e beleza que podem conter nessas leituras. O estudo silencioso e recolhido é sempre fecundo para o desenvolvimento do pensamento. É no silêncio que se elaboram as obras fortes. A palavra é brilhante, mas degenera demasiadas vezes em conversas estéreis, às vezes maléficas. Com isso, o pensamento se enfraquece e a alma esvazia-se, ao passo que na meditação o espírito se concentra, volta-se para o lado grave e solene das coisas. A luz do mundo espiritual banha-o com suas ondas. Evitemos as discussões ruidosas, as palavras vãs, as leituras frívolas. Não basta crer e saber, é necessário viver nossa crença, isto é, fazer penetrar na prática diária da vida os princípios superiores que adotamos. É necessário habituar-nos a comungar pelo pensamento e pelo coração com os espíritos superiores que serviram de guias à humanidade, exemplo Jesus Cristo. Viver com eles numa intimidade cotidiana, inspirar-nos em suas vistas e sentir sua influência. Entre essas grandes almas, é bom escolher uma como exemplo, a mais digna de nossa admiração. Em todas as circunstâncias difíceis, em todos os casos em que nossa consciência oscila entre dois partidos a tomar, inquirirmos o que ela teria resolvido e procedermos no mesmo sentido. Assim, pouco a pouco, iremos construindo, de acordo com esse modelo, um ideal moral que se refletirá em todos os nossos atos. Todo homem, na humilde realidade de cada dia, pode ir modelando uma consciência sublime. Concentremos, pois, muitas vezes nossos pensamentos para dirigi-los pela vontade em direção ao ideal sonhado. Meditemos nele todos os dias, a hora certa, de preferência pela manhã, quando tudo está sossegado e repousa ainda em roda de nós. Nesse momento, o que o poeta chama a hora divina, quando a natureza fresca e descansada acorda para as claridades do dia, sabe? Nas horas matinais, a alma, pela oração e pela meditação, eleva-se com mais fácil impulso até as alturas donde se vê e compreende que tudo, ávida os atos, os pensamentos, está ligado a alguma coisa grande e eterna, e que habitamos um mundo em que potências invisíveis vivem e trabalham conosco. Na vida mais simples, na tarefa mais modesta, na existência mais apagada, mostram-se então faces profundas, uma reserva de ideal, fontes possíveis de beleza. O que Jesus, o maior missionário, espírito elevado de infinita luz, quer não é o culto faustoso, opulenta de cerimônias. Ele quer o simples, o puro de todo sentimento, consistindo na relação direta, sem intermediário, da consciência humana com Deus, que é o seu Pai. Façamos como Jesus, que punha-se a orar e a meditar nos sítios solitários, nos templos naturais que têm por colunas as montanhas, por cúpula a abóboda dos céus, e de onde o pensamento mais livremente se eleva ao Criador. Aos que imaginam salvar-se por meio de jejum e da abstinência, diz: não é o que entra pela boca o que macula o homem, mas o que por ela sai. Cada alma pode criar com seus pensamentos uma atmosfera espiritual tão bela, tão resplandecente, como nas paisagens mais encantadoras. E na morada mais mesquinha, na mais miserável cabana, há frestas para Deus e para o infinito. A vontade é a maior de todas as potências. É em sua ação comparável ao ímã. A vontade de viver, de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei de evolução. A vontade pode atuar com intensidade sobre o corpo fluídico,
ativar-lhe as vibrações e, por esta forma, apropriá-lo a um modo cada vez mais elevado de sensações, prepará-lo para mais alto grau da existência. O princípio da evolução não está na matéria, está na vontade, cuja ação tanto se estende à ordem invisível das coisas como à ordem visível e material. Esta é simplesmente a consequência daquela. O princípio superior, o motor da existência, é a vontade. A vontade divina é o supremo motor da vida universal. A vontade, a confiança e o otimismo são outras tantas forças preservadoras. Bastam às vezes por si sós para desviar o mal, ao passo que o desânimo, o medo e o mau humor nos desarmam e entregam a ele sem defesa. O simples fato de olharmos de frente para o que chamamos o mal, o perigo, a dor, a resolução de o afrontarmos, de os vencermos, diminuem-lhes a importância e o efeito. O pessimismo torna fraco, o otimismo torna forte. Se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, talvez ficasse deslumbrado e, em vez de se julgar fraco e temer o futuro, compreenderia a sua força. Sentiria que ele próprio pode criar esse futuro. Cada alma é um foco de vibrações que a vontade põe em movimento. Uma sociedade é um agrupamento de vontades que, quando estão unidas, concentradas num mesmo fito, constituem centro de forças irresistíveis. Pela educação e exercício da vontade, certos povos chegam a resultados que parecem prodígios. Tal educação retempera os ânimos e assegura a vitória em todos os terrenos. É a vontade que faz os heróis. Querer é poder. O poder da vontade é ilimitado. O homem consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente crescer em suas forças na razão dos esforços. A todos vós, que vergais ao peso da vida, que julgando-vos sós e fracos, vos entregais à tristeza, ao desespero ou que aspirais ao nada, venho dizer, o nada não existe. A morte é um novo nascimento, um encaminhar para novas tarefas, novos trabalhos, novas colheitas. A vida é uma comunhão universal e eterna que liga a Deus a todos os seus filhos. Sabei que todo homem pode ser bom e feliz. Para vir a sê-lo, basta que o queira, com energia e constância. Dirige incessantemente vosso pensamento para esta verdade, que podeis vir a ser o que quiserdes. E sabei querer ser cada vez maiores e melhores. Tal é a noção do progresso eterno e o meio de realizá-lo. Tal é o segredo da força mental, da qual emanam todas as forças magnéticas e físicas. Quando tiverdes conquistado este domínio sobre vós mesmos, não mais tereis que temer os retardamentos, nem as quedas, nem as doenças, nem a morte. Tereis feito de vosso eu interior e frágil uma alta e poderosa individualidade. Capítulo 4. Educação e sociedade. No Brasil, a chamada contribuição estrangeira é indispensável. É o único recurso contra o elemento nocivo e ameaçador da estabilidade. Deve-se investir na educação ampla do povo. O maior problema é o da educação nacional, para que os filhos das outras terras, necessários e indispensáveis ao progresso econômico, não se sintam desestimulados, e sim que absorvam a fraternidade e se entreguem para a evolução. O Brasil está cheio de ideologias novas, refletindo a paisagem do século. Cabe aos bons espíritos do Evangelho concentrar suas atividades no esclarecimento das almas e na educação dos espíritos. A sociedade está afetada de profundos males. O espetáculo das corrupções, do impudor, que em torno de nós se ostentam, a febre das riquezas, o luxo insolente, o frenesi da especulação, que em sua avidez chega a esgotar, a estancar as fontes naturais da produção. Tudo isso enche de tristeza. Parece que atingimos hora sombria da história. Não são, pois, a condição nem a origem que dão o talento. A inteligência, o gênio, a virtude não são o resultado das condições materiais, e sim a vontade, o esforço, a cintilante superioridade do espírito sobre a matéria. A sociedade deve aprender a regra de soberana justiça. Cada um colhe, através dos tempos, tudo o que semeou de bem e de mal, como germes de felicidade ou sofrimento. Essas noções, essas leis, mais bem compreendidas, fornecerão nova base de educação. Em princípio, um laço religioso entre os homens. Porque o vínculo da solidariedade que os reúne estende-se ao passado e ao futuro. Todos os homens são irmãos e se devem mutuamente auxiliar e amparar para um ideal de ciência, sabedoria e virtude. A razão é Deus dentro de nós, e o seu santuário é a nossa consciência. O estudo perseverante,
A prática do bem, o cumprimento do dever em todas as condições sociais, são outros tantos fatores que facilitam a ascensão da alma e aumentam o campo das sensações e a soma dos gozos. Mediante prolongado adestramento moral e intelectual, mediante existências meritórias, aspirações generosas e grandes sacrifícios, a irradiação do espírito se dilata gradualmente. Ativam-se as vibrações perispirituais. Seu brilho se torna mais vivo, ao mesmo tempo que diminui a densidade do invólucro. Platão disse: a crença na imortalidade é o laço de toda a sociedade. Despedaçai esse laço e a sociedade se dissolverá. Qualquer que seja a sua condição neste mundo, tenha nascido no sofrimento, na miséria, ou seja, destituído de predicados físicos ou de brilhantes faculdades, o homem sabe que não padece um fado imerecido, mas simplesmente as consequências do seu procedimento anterior. Às vezes também os sofrimentos que o torturam são o resultado da sua livre escolha, desde que os aceitou como fator mais rápido de adiantamento. A instrução, sem o ensino moral, é impotente e estéril. É preciso, antes de tudo, fazer da criança um homem que compreenda os seus deveres e conheça os seus direitos. Não basta desenvolver a inteligência, é necessário formar caráteres, fortalecer as almas e as consciências. Com essa doutrina, o homem sabe que cada um dos seus atos, mal ou bom, recairá sobre ele. Nesse pensamento, encontra um freio para o mal e um poderoso estímulo para o bem. Não aspireis a vida de ociosidade e luxo. O trabalho e a simplicidade são os melhores instrumentos do vosso progresso e felicidade por vindoura. A fortuna e o prazer não são mais que embaraços para quem deseja elevar-se. Deste mundo não se levam bens nem honras, mas unicamente aptidões adquiridas e os aperfeiçoamentos realizados. Nisto consistem as riquezas imperecíveis contra as quais a morte nada pode. A única felicidade, a única harmonia possível neste mundo não é realizável senão pela união dos nossos semelhantes. União pelo pensamento e pelo coração, enquanto da divisão procedem todos os males. A desordem, a confusão, a perda de tudo que constitui a força e a grandeza das sociedades. Não há outro espírito do mal senão a ignorância. Nos estéreos espaços não se pedem contas às almas dos homens, nem da sua raça, nem da sua religião, mas de suas obras e do bem que praticaram. É necessário que a sociedade sofram. É preciso que o homem seja ferido para cair em si, para sentir um pouco que é e abrir o coração às influências do alto. A justiça não basta. São precisos o amor dos homens, a caridade, a paciência, a simplicidade e a mansidão. Aqueles a quem incumbe a alta missão de esclarecer e guiar a alma humana parecem ignorar a sua natureza e os seus verdadeiros destinos. A maior parte dos professores e pedagogos afasta sistematicamente de suas lições tudo o que se refere ao problema da vida, às questões de termo e finalidade. Com efeito, na universidade como na igreja, a alma moderna não encontra senão obscuridade e contradição em tudo quanto respeita ao problema de sua natureza e de seu futuro. É a esse estado de coisas que se deve atribuir, em grande parte, os males de nossa época. A incoerência das ideias, a desordem das consciências, a anarquia moral e social. A educação que se dá às gerações é complicada, mas não lhes esclarece o caminho da vida, não lhes dá a têmpera necessária para as lutas da existência. O ensino clássico pode guiar no cultivo, no ornamento da inteligência. Não inspira, entretanto, a ação, o amor, a dedicação. Ainda menos obtém se faça uma concepção da vida e do destino que desenvolva as energias profundas do eu e nos oriente os impulsos e os esforços para um fim elevado. Essa concepção, no entanto, é indispensável a todo ser, a toda a sociedade, porque é o sustentáculo, a consolação suprema nas horas difíceis, a origem das virtudes másculas e das altas inspirações. Nenhuma obra humana pode ser grande e duradoura se não inspirar, na teoria e na prática, em seus princípios e em suas explicações, nas leis eternas do universo. A origem de todos os nossos males está em nossa falta de saber e em nossa inferioridade moral. Toda a sociedade permanecerá débil, impotente e dividida durante todo o tempo em que a desconfiança, a dúvida, o egoísmo, a inveja e o ódio a dominarem. Não se transforma uma sociedade por meio de leis.
As leis e as instituições nada são sem os costumes, sem as crenças elevadas. Quaisquer que sejam a forma política e a legislação de um povo, se ele possui bons costumes e fortes convicções, será sempre mais feliz e poderoso do que o outro povo de moralidade inferior. Sendo uma sociedade a resultante das forças individuais, boas ou más, para se melhorar a forma dessa sociedade, é preciso agir primeiro sobre a inteligência e sobre a consciência dos indivíduos. Nossos homens de governo sentem já o que lhes custa viver numa sociedade em que bases essenciais da moral estão abaladas, em que as sanções são factícias ou impotentes, em que tudo se funde, até a noção elementar do bem e do mal. A situação moral das sociedades fez-se grave e inquietadora. Sem embargo da instrução disseminada, a criminalidade avulta. Multiplicam-se os roubos, os assassínios, os suicídios, os hábitos se corrompem. O ódio e as desilusões vão sempre aprofundando-se no coração do homem. Em quase todas as almas, o sensualismo assenhorou-se dos caráteres e das consciências. Da alma do povo, varreram o ideal. Disseram-lhe: come, bebe, enriquece, pois que tudo mais é quimera. O dinheiro é o único Deus, o gozo, o único objetivo da vida. Em consequência, desencadearam-se os apetites e cobiças. A massa popular se levanta como imensa vaga e ameaça tudo tragar. Entretanto, muitos espíritos bons refletem e se entristecem, percebendo claramente que não há só matérias. Em certos momentos, a humanidade chora o ideal perdido e experimenta o vazio, a instabilidade das coisas terrenas. O homem busca não só um ideal, mas de preferência uma certeza que o sustenha, que o console nas provações, nas lutas, nos sofrimentos. A vida material nada mais é do que uma passagem. Nosso futuro, porém, é infinito. A tarefa a cumprir é grande. A educação do homem deve ser inteiramente refeita. Essa educação, já ouvimos, nem universidades nem a igreja estão em condições de a fornecer, pois que já não possuem as sínteses necessárias para esclarecerem a marcha das novas gerações. Uma só doutrina pode oferecer essa síntese: a do espiritualismo científico, já que ela sobe no horizonte do mundo intelectual e parece que há de iluminar o futuro. A educação, sabe-se, é o mais poderoso fator do progresso, pois contém um germe em todo o futuro. Os preceptores da humanidade têm, pois, um dever imediato a cumprir: é o de repor o espiritualismo na base da educação, trabalhando para refazer o homem interior e a saúde moral. É necessário despertar a alma humana, mostrar-lhe seus poderes ocultos, obrigá-la a ter consciência de si mesma, a realizar seus gloriosos destinos. A fé no progresso não caminha sem a fé no futuro. Os homens não progridem e não se adiantam, senão crendo no futuro e marchando com confiança, com certeza, para o ideal entrevisto. É tempo de compreender: a civilização não se pode engrandecer. A sociedade não pode subir sem um pensamento cada vez mais elevado. Se uma luz mais viva não vier inspirar, esclarecer os espíritos e tocar os corações, renovando-os. Fé do passado, ciências, filosofias, religiões, iluminai-vos com uma chama nova. Sacudi vossos velhos sudários e as cinzas que os cobrem. Escutai as vozes reveladoras do túmulo. Elas nos trazem uma renovação do pensamento com os segredos do além, que o homem tem necessidade de conhecer para melhor viver, melhor agir. Capítulo 5. Livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. A liberdade de agir está condicionada, portanto, à vontade. É a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir tal ou tal caminho para o seu adiantamento, o que é um dos atributos essenciais do espírito. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Este se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Ele não teria mais liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da sua vontade. O problema da liberdade é sempre uma questão delicada para todas as criaturas, porque todos os direitos adquiridos se fazem acompanhar de uma série de obrigações que lhes são correlatadas. Cumpre considerar que toda elevação requer a plena consciência do dever a cumprir. Deus nos fez livres, daí o mal, fase transitória de nossas ascensões. A liberdade é a condição necessária da variante na unidade universal. Sem isso, a monotonia teria feito do universo insuportável. Deus nos deu a liberdade com essa impulsão de vida inicial, pela qual o ser evoluirá
pelo seu próprio esforço, através dos espaços e dos tempos sem limites sobre a escala das vidas sucessivas, as superfícies do mundo que povoam a imensidade. Emanamos de Deus tal qual nossos pensamentos emanam de nosso espírito, sem fracioná-lo, sem diminuí-lo. Livres e responsáveis, tornamo-nos senhores e artífices de nossos destinos. Mas, para desenvolver os germes e as forças que estão em nós, a luta é necessária. A luta contra a matéria, contra as paixões, contra tudo a que chamamos mal. Essa luta é dolorosa e os choques são numerosos. No entanto, pouco a pouco, a experiência se adquire. A vontade se tempera. O bem se desprende do mal. Chega a hora em que a alma triunfante das influências inferiores resgata-se e eleva-se pela inspiração e purificação até a vida bem-aventurada. Então, compreende, admira a sabedoria e a providência de Deus, que fazendo dela o arbítrio de seus próprios destinos, dispõe todas as coisas de maneira a dessas tirar a maior soma da felicidade final para cada ser. Para sermos livres, é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir a sê-lo, libertando-nos da escravidão da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pelo da razão. Isso só se pode obter por uma educação e uma preparação prolongada das faculdades humanas. Libertação física pela limitação dos apetites, libertação intelectual pela conquista da verdade, libertação moral pela procura da virtude. É esta a obra dos séculos. Mas em todos os graus de sua ascensão, na repartidão dos bens e dos males da vida, ao lado da concatenação das coisas, sem prejuízo dos destinos que nosso passado nos inflige, há sempre lugar para a livre vontade do homem. O homem não gosta das coisas simples, prefere o obscuro, o complicado, e não aceita a verdade senão depois de ter esgotado todas as formas de erro. Deus, conhecendo cada alma em suas menores particularidades, pode, pois, rigorosamente, deduzir com certeza do conhecimento que tem essa alma e das condições em que é chamada a agir, as determinações que livremente ela tomará. Cada ser conquista a própria liberdade no decurso da evolução que tem de se prefazer. O livre-arbítrio, a livre vontade do espírito, exerce-se principalmente na hora da reencarnação, escolhendo tal família, certo meio social. Ele sabe de antemão quais são as provações que o aguardam, mas compreende igualmente a necessidade destas provações para desenvolver suas qualidades, curar seus defeitos, despir seus preconceitos e vícios. Essas provações podem ser também consequência de um passado nefasto que é preciso reparar, e ele aceita-as com resignação e confiança, porque sabe que seus grandes irmãos no espaço não o abandonarão nas horas difíceis. Muitas vezes o mal, o criminoso, não é, na realidade, mais do que um espírito novo e ignorante, em que a razão não teve tempo de amadurecer. O crime é sempre o resultado de um falso juízo. É por isso que as penalidades infligidas deveriam ser estabelecidas de modo que obrigassem o condenado a refletir, a instruir-se, a esclarecer-se, a emendar-se. A sociedade deve corrigir com amor e não com ódio, sem o que se torna criminosa. As almas são equivalentes em seu ponto de partida. São diferentes por seus graus infinitos de adiantamento. Umas novas, outras velhas, e diversamente desenvolvidas em moralidade e sabedoria segundo a idade. Seria injusto pedir ao espírito infantil méritos iguais aos que se podem esperar de um espírito que viu e aprendeu muito. Daí, uma grande diferenciação nas responsabilidades. O espírito só está verdadeiramente preparado para a liberdade no dia em que as leis universais que lhe são externas se tornem internas e conscientes pelo próprio fato da sua evolução. No dia em que ele se penetrar da lei e fizer dela a norma de suas ações, terá atingido o ponto moral em que o homem se possui, domina e governa a si mesmo. Daí em diante, já não precisará de constrangimento e da autoridades sociais para corrigir-se. E dá-se com a coletividade o que se dá com o indivíduo. Um povo só é verdadeiramente livre, digno de liberdade, se aprender a obedecer a essa lei interna, lei moral, eterna e universal, que não emana nem do poder, nem de uma casta, nem da vontade das multidões, mas de um poder mais alto. A disciplina moral que cada qual deve impor a si mesmo, as liberdades não passam de um logro, tem-se a aparência, mas não os costumes de um povo livre. A sociedade fica exposta pela violência de suas paixões,
e a intensidade de seus apetites, a todas as complicações, a todas as desordens. Tudo que se eleva para a luz, eleva-se para a liberdade. Esta se expande plena e inteira na vida superior. As almas fortes triunfam sempre. Os obstáculos acumulados em seu caminho são meramente meios de obrigá-lo a sair da indiferença e a utilizar suas forças latentes. Todas as dificuldades materiais podem ser vencidas. Somos todos solidários e a liberdade de cada um liga-se à liberdade dos outros. Libertando-se das paixões e da ignorância, cada homem liberta seus semelhantes. Tudo o que contribui para dissipar as trevas da inteligência e fazer recuar o mal torna a humanidade mais livre, mais consciente de si mesma, de seus deveres e potências. Elevemo-nos a consciência no nosso papel e seremos livres. Asseguraremos com os nossos esforços, ensinamentos e exemplos a vitória da vontade. Assim como de bem, em vez de formarmos seres passivos, curvados ao jugo da matéria, expostos à incerteza e inércia, teremos feito almas verdadeiramente livres, soltas das cadeias da fatalidade e pairando acima do mundo pela superioridade das qualidades conquistadas. Capítulo 6. Dor e sofrimento. Por que existe a dor? A dor é uma lei de equilíbrio e educação. Sem dúvida, as falhas do passado recaem sobre nós com todo o seu peso e determinam as condições de nosso destino. O sofrimento deve ser considerado como necessidade de ordem geral, como agente de desenvolvimento, condição do progresso. Todos têm de passar por ele. Sua ação é benfazeja para quem sabe compreendê-lo. A dor e o prazer são duas formas extremas de sensação. Para suprir uma ou outra, seria preciso suprir a sensibilidade. São inseparáveis em princípios e ambos necessários à educação do ser, que em sua evolução deve experimentar todas as formas ilimitadas, tanto do prazer como da dor. A alma pura, boa e sábia não pode ser feliz à maneira da alma vulgar. A alma que se eleva procura satisfações cada vez mais nobres, graves e profundas. Achará mais felicidade num belo pensamento, numa boa obra, num ato de virtude e até na desgraça que purifica, do que em todos os bens materiais e no brilho das glórias terrestres, porque estas o perturbam, corrompem, embriagam ficticiamente. É muito difícil fazer entender aos homens que o sofrimento é bom. Cada qual quereria refazer e embelezar a vida à sua vontade, adorná-la com todos os deleites, sem pensar que não há nada bem sem dor, ascensão sem suores e esforços. Os gozos, os prazeres, a ociosidade estéril não fazem mais do que apertar esses limites, acanhar nossa vida e nosso coração. Para quebrar esse círculo, para que todas as virtudes ocultas se expandam à luz, é necessário a dor. A desgraça e as provações fazem jorrar em nós as fontes de uma vida desconhecida e mais bela. A tristeza e o sofrimento fazem-nos ver, ouvir, sentir mil coisas, delicadas ou fortes, que o homem feliz ou o homem vulgar não pode perceber. No livro Paulo e Estevão, de Chico Xavier, ditado por Emmanuel, há uma passagem belíssima em que Samônio, personagem que fora rico, cheio de posses, mas que se encontra na velhice, doente, recolhido e amparado por Simão Pedro na casa do caminho, descreve a Gamaliel, um sábio rabino, doutor e juiz, que visita a casa dias após a prisão de Estevão, julgado por Paulo de Tarso. E assim diz, abre aspas, se eu tivesse com saúde, plenamente identificado com a família e no gozo dos bens que conquistei com esforço e trabalho, talvez duvidasse também dessa realidade confortadora. Mas estou prostrado, esquecido de todos, e sei quem me deu mão amiga. A enfermidade, porém, é conselheira carinhosa e esclarecida. O leito de dor é um campo de ensinamentos sublimes e luminosos. Nele, a alma exausta vai estimando no corpo a função de uma túnica. Tudo que se refira à vestimenta vai perdendo consequentemente de importância. Persevera, contudo, a nossa realidade espiritual. Os antigos afirmavam que somos deuses. Na minha situação atual, tenho a perfeita impressão de que somos deuses projetados num turbilhão de pó. Apesar das chagas postulentas que me segregam das afeições mais queridas, penso, quero e amo. Na câmara escura do sofrimento, encontrei o Senhor Jesus para compreendê-lo melhor. Hoje, creio que seu poder dominará as nações, porque é a força do amor triunfando na própria morte. Fecha aspas. A voz daquele homem, marcada de feridas roxas, no seu grave entono, parecia o clarim da verdade, saindo de um montão de pó. Pedro verificava satisfeito o progresso moral daquele mendigo anônimo, para avaliar intimamente a força regeneradora do Evangelho. Suprimir a dor e suprimireis, ao mesmo tempo, o que é mais digno de admiração neste mundo, isto é,
a coragem de suportá-la. Para que uma vida seja completa e fecunda, não é necessário que nela superabundem os grandes atos de sacrifício, nem que arremate uma morte que a sagre aos olhos de todos. Tal existência aparentemente apagada e triste, indistinta e desapercebida, é na realidade um esforço contínuo, uma luta de todos os instantes contra a desgraça e o sofrimento. A dor física é, em geral, um aviso da natureza, que procura preservar-vos dos excessos. Sem ela, abusaríamos de nossos órgãos até o ponto de os destruirmos antes do tempo. Quando um mal perigoso se vai insinuando em nós, o que aconteceria se não lhe sentíssemos logo os efeitos desagradáveis? Ainda quando, persistindo em desconhecer os avisos repetidos da natureza, deixamos a doença desenvolver-se em nós, pode ela ser um benefício, se, causada por nossos abusos e vícios, nos ensinar a detestá-los e a corrigir-nos deles. É necessário sofrer para nos conhecermos e conhecermos bem a vida. É falso dizer que a saúde é um bem e a doença é um mal. Usar bem a saúde é um bem. Usar mal é um mal. De tudo se tira o bem, até da própria morte. As almas fracas, a doença ensina a paciência, a sabedoria, o governo de si mesmas. As almas fortes podem oferecer compensações de ideal, deixando ao espírito o livre voo de suas aspirações, até o ponto de esquecer os sofrimentos físicos. A ação da dor não é menos eficaz para as coletividades do que é para os indivíduos. Não foi a ameaça das feras, da fome, dos flagelos, que obrigou o indivíduo a procurar seu semelhante para se lhe associar? O primeiro movimento do homem infeliz é revoltar-se sob os golpes da sorte. Mais tarde, porém, depois de o espírito ter subido os aclives e quando contempla o escabroso caminho percorrido, o desfiladeiro movediço de suas existências, é com um enternecimento alegre que se lembra das provas com cujo auxílio pôde alcançar o cimo. Se nas horas da provação soubéssemos observar o trabalho interno, a ação misteriosa da dor em nós, em nosso eu, em nossa consciência, compreenderíamos melhor sua obra sublime de educação e aperfeiçoamento. Veríamos que ela fere sempre a corda mais sensível, e sob a ação das marteladas repetidas, forçosamente, a arrogância e a personalidade excessiva hão de cair neste indivíduo. A moleza, a apatia e a indiferença desaparecerão em outro. A dureza, a cólera e o furor, num terceiro. Para todos terá processos diferentes, infinitamente variados, segundo os indivíduos, mas em todos agirá com eficácia, de modo a provocar ou desenvolver a sensibilidade, a delicadeza, a bondade, a ternura, a fazer sair das dilacerações e das lágrimas alguma qualidade desconhecida que dormia silenciosa no fundo do ser, ou então uma nobreza nova, adorno da alma, para sempre adquirida. Quanto mais esta sobe, cresce, se faz bela, tanto mais a dor se espiritualiza e torna sutil. As almas gastas, mal desbastas, tocam os sofrimentos físicos. As dores violentas, as egoístas, as avarentas, hão de caber as perdas de fortuna, as negras inquietações, os tormentos do espírito. Assim, por trás da dor, há alguém invisível que lhe dirige a ação e a regula segundo as necessidades de cada um. Como uma arte, sabedoria infinitas, trabalhando por aumentar nossa beleza interior, nunca acabada, sempre continuada, de luz em luz, de virtude em virtude, até que nos tenhamos convertido em espíritos celestes. Fere-nos, corrige-nos como a mãe corrige o filho para educá-lo e melhorá-lo. Trabalha incessantemente para tornar dóceis, para purificar e embelezar nossas almas, porque elas não podem ser verdadeiras, completamente felizes, senão na medida correspondente às suas perfeições. Se desde as primeiras estadas na Terra a alma vivesse livre de males, ficaria inerte, passiva, ignorante das coisas profundas e das forças morais que nela jazem. Para concluir, podemos dizer que a dor serve para polir a pedra, esculpir o mármore, fundir o vidro, martelar o ferro. Serve para edificar e ornar o templo magnífico, cheio de raios, de vibrações, de hinos, de perfumes, onde se combinam todas as artes para exprimirem o divino, preparem a apoteose do pensamento consciente, celebrarem a libertação do espírito. E vede qual o resultado obtido. O que eram ruínas e destroços, a dor levantou, construiu no coração do homem um altar esplêndido da beleza moral, a verdade eterna. Quando o homem não tem a energia, o saber e a vontade de continuar a obra, então dissemos: vem a dor. Às vezes julgamos-nos capazes e dignos de chegar às grandes altitudes, e sem o sabermos, 1000 cadeias acorrentam-nos ainda a este planeta inferior. Não compreendemos o amor em sua essência sublime, nem o sacrifício como é praticado nas humanidades purificadas, em que ninguém vive para si ou para alguns, mas para todos. Ora, só os que estão preparados para tal vida podem possuí-la. Para nos tornarmos dignos dela, será preciso desçamos de novo ao cadinho, à fornalha,
onde se fundirão com cera as durezas do nosso coração. E quando tiverem sido rejeitadas, eliminadas as escórias de nossa alma, quando nossa essência estiver livre de liga, então Deus nos chamará para uma vida mais elevada, para uma tarefa mais bela. Ó, vós todos que vos queixais amargamente das decepções, das pequeninas misérias, das tribulações de que está semeada toda a existência e que vos sentis invadidos pelo cansaço e pelo desânimo. Se quereis novamente achar a resolução e a coragem perdidos, se queres aprender a afrontar alegremente a adversidade, a suportar resignados a sorte que vos toca, lançai um olhar atento em roda de vós. Considerai as dores tantas vezes ignoradas dos pequenos, dos deserdados, os sofrimentos de milhares de seres que são homens como vós. Considerai essas aflições sem conta, cegos privados do raio que guia e conforta, paralíticos impotentes, corpos que a existência torceu, quebrou, que padecem de males hereditários, e os que carecem do necessário, sobre quem sopra, glacial, o inverno. Pensai em todas essas vidas tristes, obscuras, miseráveis. Comparai vossos males, muitas vezes imaginários, com as torturas de vossos irmãos de dor, e julgar-vos-eis menos infelizes. Ganhareis paciência e coragem, e de vosso coração descerá sobre todos os peregrinos da vida que se arrastam acabrunhados ao caminho árido o sentimento de uma piedade sem limites e de um amor imenso. Não há dor sem compensação, trabalho sem proveito. Caminhamos todos através das vicissitudes e das lágrimas para um fim grandioso fixado por Deus, e temos ao nosso lado um guia seguro, um conselheiro invisível para nos sustentar e consolar. Aprende a sofrer. Não te direi procurador, mas quando ela se erguer inevitável em teu caminho, acolha como uma amiga. Aprende a conhecê-la, a apreciar-lhe a beleza austera e entender-lhe os secretos ensinamentos. Em vez de se revoltares contra ela ou então de ficares acabrunhado, inerte e fraco debaixo de sua ação, associa tua vontade, teu pensamento, ao alvo que ela visa. Procura tirar dela, em sua passagem por tua vida, todo o proveito que ela pode oferecer ao espírito e ao coração. Esforça-te por seres, a teu turno, um exemplo para os outros, por sua atitude na dor, pelo modo voluntário e corajoso, porque a aceiteis, por tua confiança no futuro, torna-a mais aceitável aos olhos dos outros. Numa palavra, faze a dor mais bela. Vejamos nela o remédio para todos os vícios, para todas as decadências, para todas as quedas. Vós que chorais em silêncio, aconteça o que acontecer, nunca desespereis. Quase todas as nossas dores vêm de nós mesmos, de nosso passado, e abre-nos os caminhos do céu. Se o Cristo partiu sangrando em feridas tão dolorosas, não temos o direito de acompanhá-lo sem cicatrizes. Ergamos os pensamentos, os corações, as vontades. Abramos nossas almas aos grandes sopros do espaço. Levantemos nossas vistas para o futuro sem limites. Lembremos-nos de que esse futuro nos pertence. Nossa tarefa é conquistá-lo. Capítulo 7. Fases existenciais e recomeço. O esquecimento das existências anteriores é, em princípio, uma das consequências da reencarnação. Entretanto, não é absoluto este esquecimento. Em muitas pessoas, o passado renova-se em forma de impressões, sinal de lembranças definidas. Essas impressões, às vezes, influenciam os nossos atos. São as que não vêm da educação, nem do meio, nem da hereditariedade. Nesse número, podem classificar-se as simpatias e as antipatias repentinas, as intuições rápidas, as ideias inatas. Basta descermos a nós mesmos, estudarmos com atenção para tornarmos a encontrar em nossos gestos, em nossas tendências, em traços do nosso caráter, numerosos vestígios desse passado. A começar do nascimento, opera-se morosa e gradualmente, só é completa por volta dos 7 anos, e mais tarde ainda em certos indivíduos. Até essa época, o espírito da criança, flutuando em roda do seu invólucro, vive até certo ponto da vida do espaço. Goza de percepções, de visões que às vezes impressionam com fugitivos vislumbres o cérebro físico. Até agora, não tem sido prestada a essas revelações toda a atenção que elas merecem. Os pais, a quem manifestações consideradas estranhas e anormais lançam em desassossego, em vez de provocá-las, procuram, pelo contrário, impedi-las. Tem-se visto filhos de boa família cometerem roubos, crimes com ferocidade sanguinária que não encontram explicação nos parentes próximos, nem na sua ascendência. Em sentido oposto, há casos de salvamento praticados por crianças de menos idade. Como se vê anjos nascerem e crescerem em meios grosseiros e depravados? Todos esses fenômenos têm sua origem no passado da alma, nas numerosas vidas humanas que ela percorreu. Cada um traz ao nascer os frutos da sua evolução,
a intuição do que aprendeu, as aptidões adquiridas nos diversos domínios do pensamento e da obra social, na ciência, no comércio, na indústria, na navegação, na guerra, etc. Traz habilidade para tal coisa, de preferência a tal outra, segundo a sua atividade se exercitou num ou noutro sentido. O espírito tem capacidade para os estudos mais diversos, mas no curso limitado da vida terrestre. Por efeito das condições ambientes, por causa das exigências materiais e sociais, geralmente só se aplica ao estudo de um número restrito de questões, e desde que sua vontade se encaminhou para qualquer dos vastos domínios do saber, em razão das suas tendências e das noções em si acumuladas, sua superioridade nesse sentido declara-se e define cada vez mais. Repercute de existência em existência, revelando-se em cada vinda à arena terrestre, por manifestações cada vez mais precoces e mais acentuadas. Daí, as crianças prodígio, e em forma menos distinta, as vocações, as predisposições nativas. Daí, o talento, o gênio, que são resultado de esforços perseverantes e contínuos para um objetivo determinado. Atrás de nós temos um infinito de promessas e esperanças, mas de todo esse esplendor de vida, a maior parte dos homens só vê e só quer ver o mesquinho fragmento da existência atual. Existência de um dia, que eles creem sem véspera e sem amanhã. Daí a fraqueza do pensamento filosófico e da ação moral da nossa época. O gênio não se explica pela hereditariedade nem pelas condições do meio. O gênio é principalmente a aquisição do passado. O problema das desigualdades, para todos é o alvo, é o mesmo. Todos se elevam. Sua superioridade vem somente da experiência e dos labores acumulados. A educação das almas humanas obriga-as a ocupar situações diversas. Todas têm de passar alternadamente pela prova da riqueza e pela da pobreza, do infortúnio, da doença, da dor. A nossa existência não pode ser única. E a morte não pode transformar um espírito inferior em espírito elevado. É preciso renascer. Ninguém, dizia Jesus a Nicodemos, ninguém verá o reino de Deus se não renascer da água e do Espírito. A reencarnação está claramente expressa nessas palavras. E Jesus repreende a Nicodemos. Ser mestre em Israel e desconhecer essas coisas? Há muitos que se contentam com a noção superficial da vida e nunca se sentem tentados a olhar para o fundo. É tão fácil negar as coisas para fugir ao dever e ao trabalho de estudar e compreender. O positivista jamais encara o problema da origem nem o dos fins. Contenta-se com o movimento presente e o explora da melhor maneira. Muitos homens, mesmo inteligentes, agem igual àqueles. Por seu lado, o católico limita-se a crer no que manda a igreja, que faz da vida um mistério do começo ao fim, pondo-lhe alguns milagres no meio, e quando essas duas palavras são pronunciadas, milagre, mistério, todos se inclinam, todos se calam, todos creem. O nascimento, a união da alma e do corpo, começa com a concepção e só fica completa na ocasião do nascimento. É o invólucro fluídico que liga o espírito ao germen. Essa união se vai apertando cada vez mais até tornar-se completa. E isso se dá quando a criança vê a luz do dia terrestre. O espírito na criança dormita em seu invólucro material. E à medida que se aproxima o nascimento, suas ideias se apagam. E assim, o conhecimento do passado, de que não tem mais consciência, quando abre os olhos à luz do dia. Platão tinha razão quando dizia: aprender é recordar-se. Assemelhamo-nos às árvores milenárias das florestas. Sua idade está inscrita nos círculos da casca. Assim, cada idade de nossas existências sucessivas deixa uma zona inalterável sobre o perispírito, que retraça fielmente o passado e os atos mais aparentemente apagados da vida mental e de nossa consciência. O nascimento e a morte são os pórticos luminosos ou obscuros sobre os quais é preciso passemos para entrar no templo do destino. O que caracteriza a mocidade é a opulência, a plenitude da vida, a superabundância das coisas, o impulso para o futuro. A dedicação, a necessidade de amar, de nos comunicarmos, caracteriza esse período da vida em que a alma, novamente ligada a um corpo cujos elementos são novos e fortes, se sente capaz de empreender vasta carreira e promete a si mesma grandes esperanças. A mocidade tem capital importância, porque é a primeira orientação para o destino. Nela, o esquecimento do passado é completo. Este não existe mais. E todas as suas potências estão voltadas para o futuro. Eis porque os moralistas e os educadores concentram suas experiências e seus esforços nesse prefácio da vida humana. A idade madura é, em realidade, a idade de ouro da vida, porque é a época da colheita, em que a maturação se opera no coração, no espírito e em todo o ser. Nesse período da vida, uma grande desgraça ameaça a maior parte dos homens: o ceticismo. Infeliz daquele que se deixa invadir por essa larva malsã, que neutraliza todas as forças da maturidade. É então, bem ao contrário, que o homem deve redobrar de ânimo, revelar em si
o santo entusiasmo da mocidade. Felizes daqueles cujo coração guardou a fé dos primeiros dias. Na mocidade, sente-se o homem engrandecer, sente-se amadurecer no meio da vida. E é esta uma das mais nobres e mais produtivas paragens da evolução humana. A idade madura é, por excelência, o período da plenitude. É o rio que corre com toda a força e espalha pelas campinas a riqueza e a fecundidade. Para a maioria dos homens, o talento só é a regra ordinária. É na maturidade da vida, no meio da floresta, que se realizam tantos os grandes pensamentos quanto as grandes obras. A arte da vida consiste em preparar a idade madura, qual o trabalho prepara apressadamente a colheita. Dever-se-ia fazer durar muito tempo e, por isso mesmo, se torna necessário conservar o mais tempo possível o alimento essencial de ação e de trabalho. Sangue puro, sistema nervoso disciplinado, corpo vigoroso e são. Essa mensana incorpore sano, de que fala o sábio, é o equilíbrio perfeito da vida física, intelectual e moral. Compreende-se, então, quanto a harmonia e a ordem do ser humano são coisas difíceis de organizar e conquistar. O grande inimigo da idade madura, e assim o da vida inteira, é o egoísmo. O homem se diminui e mata pela necessidade de gozar. As paixões carnais e cerebrais calcinam o homem pelas duas extremidades, e assim se pode dizer, esvaziam o cérebro e o coração. O sangue não rejuvenesce com a presteza necessária a retardar a velhice. E assim que antes do prazo real, a morte chega. É preciso dar para reaver e o sacrifício se torna elemento conservador, pois diz o mestre, aquele que tem muito cuidado em guardar a vida, por essa mesma razão, a compromete e perde. Não há ninguém que viva tanto na terra, quanto aquele que está sempre prestes a morrer. Eles te chamam, tu foges, diz o poeta Morte. Eu quero viver, tu vens? A idade madura é a versão de nossa existência terrena. Sente-se aí a criatura feliz com o viver, tem a consciência de sua força e dela sabe servir-se. É quando atinge física e moralmente o ponto culminante da beleza, porque há uma beleza na idade madura. Esta é a verdadeira. Um de nossos erros está em crer que a beleza da mocidade é a única senhora da vida. Falta-lhe, entretanto, o elemento principal, a força, resultante do equilíbrio geral e harmonioso do ser. A idade mediana é a idade da vitória. A adolescência revela a rosa e o mirto. A maturidade da vida se reservam os lauréis. O trabalho, a inspiração e o amor reúnem-se para literar as coroas. É a hora solene em que os troféus vêm colocar-se aos seus pés. À medida que avançamos na vida, as alegrias diminuem e as dores aumentam. O corpo e o fardo da vida tornam-se pesados. Quase sempre a existência começa na felicidade e finda na tristeza. O declínio traz, para a maior parte dos homens, o período moroso da velhice, com suas lassidões, enfermidades e abandonos. As luzes apagam-se, as simpatias e as consolações retiram-se, os sonhos e as esperanças desvanecem-se, abrem-se cada vez mais numerosas as covas em roda de nós. É então que vêm as longas horas de imobilidade, inação, sofrimento, obrigam-nos a refletir, a passar muitas vezes em revista os atos e as lembranças de nossa vida. É uma prova necessária para que a alma, antes de deixar seu invólucro, adquira a madureza, o critério e a clarividência das coisas, que são o remate de sua carreira terrestre. Por isso, quando amaldiçoamos as horas aparentemente estéreis e desoladas na velhice, enferma, solitária, desconhecemos um dos maiores benefícios que a natureza nos proporciona. Esquecemos que a velhice dolorosa é o cadinho onde completam as purificações. Nesse momento da existência, os raios e as forças que durante os anos da juventude e da virilidade dispersávamos para todos os lados em nossa atividade e exuberância, concentram-se, convergem para as profundezas do ser, ativando a consciência e proporcionando ao homem mais sabedoria e juízo. Pouco a pouco, vai se fazendo a harmonia entre os nossos pensamentos e as radiações externas. A melodia íntima afina com a melodia divina. Há então a velhice resignada, mais grandeza e mais serena beleza que no brilho da mocidade e no vigor da idade madura. Sob a ação do tempo, o que há de profundo, de imutável em nós, desprende-se a fronte dos velhos, aureola-se as claridades do além. A velhice é o outono da vida, no último declínio. A vida está no inverso. Somente com pronunciar essa palavra, velhice, sente-se já o frio que sobe ao coração. A velhice, segundo o modo de ver comum dos homens, é a decrepitude, a ruína. Ela recapitula todas as tristezas, todos os males, todas as dores da vida. É o prelúdio melancólico e aflitivo do último adeus. Há aí um grave erro. Em regra geral, nenhuma fase da vida humana é inteiramente deserdada dos dons da natureza, e muito menos das bênçãos de Deus. Porque o derradeiro quartel da existência, o que precede imediatamente a coroação do destino, será mais triste que os outros? Ao contrário, a velhice é bela, é grande, é santa. A velhice recapitula todo o livro da vida, resume os dons das outras épocas da existência, sem as ilusões, nem as paixões, nem os erros. O ancião
viu nada de tudo quando deixa. Entreviu a certeza de tudo que há de vir. É um vidente. Sabe, crê, vê, espera. Em termo da fronte coroada de cabeleira branca, qual a faixa hierática dos antigos pontífices, paira majestade sacerdotal. A falta de reis entre certos povos eram os velhos que governavam. A velhice é ainda, apesar de tudo, uma das belezas da vida e certamente uma de suas mais altas harmonias. Entretanto, é preciso não esquecer de que em nossa época há muitos velhos, o que não é a mesma coisa, e poucos anciães. O ancião é bom, indulgente, estima e encoraja a mocidade. Seu coração não envelheceu. Os velhos, porém, são ciumentos, malévolos, severos, e se nossas gerações novas perdem o culto de outros pelos antepassados, não é precisamente porque os velhos deixaram de ter a alta serenidade, a benevolência amável que fazia primitivamente a poesia dos antigos lares. A velhice é santa, para quanto a primeira infância. Por isso, aproxima-se de Deus e vê mais claros e mais longe nas profundezas do infinito. Ela é, em realidade, um começo de desmaterialização. A insônia, característica ordinária dessa idade, disso oferece a prova material. A velhice assemelha-se à vigília prolongada, a vigília da eternidade. E o velho é uma espécie de sentença avançada na extrema fronteira da vida. Já tem em pé na terra prometida e vê a outra margem, a segunda vertente do destino. Daí, essas ausências estranhas, essas distrações prolongadas que costumamos tornar por enfraquecimento mental e que são, em realidade, explorações momentâneas no além. Isto é, fenômenos de expatriação passageira. Eis o que nem sempre se compreende. A velhice, tem-se dito muitas vezes, é a tarde da vida. É a noite. A tarde da vida, em verdade, mas há tardes belas e poentes como reflexos da apoteose. Igual à noite, a velhice tem suas vias lácteas, suas estradas brancas e luminosas, reflexo esplêndido de longa vida cheia de virtude, de bondade, de honra. A velhice é visitada pelos espíritos do invisível, tem iluminações instintivas, um dom maravilhoso de adivinhação e profecia. É a mediunidade permanente, e seus oráculos são o eco da voz de Deus. As transformações, ou melhor, as transfigurações operadas nas faculdades da alma pela velhice são admiráveis. Esse trabalho interior resume-se com uma única palavra: a simplicidade. A velhice é eminentemente simplificadora de tudo. Simplifica, a princípio, o lado material da vida. Suprime todas as necessidades irreais, as mil necessidades artificiosas que a mocidade e a idade madura nos tenham criado e que faziam de nossas existências complicada. Verdadeira escravidão, servidão, tirania, já o dissemos acima, é um começo da espiritualização. Dá-se o mesmo trabalho de simplificação na inteligência. As coisas adquiridas tornam-se mais transparentes. Ao fundo de cada palavra encontra-se a ideia, entrevê-se Deus. O ancião tem uma faculdade preciosa, a de esquecer. Tudo o que lhe foi fútil, supérfluo da vida, apaga-se. Só conserva na memória o que foi substancial. O ancião curva a testa e inclina-se sobre o coração. Procura converter em amor todo quanto lhe resta de faculdades, de vigor, de lembranças. A velhice não é uma decadência, é realmente um progresso. Caminhada avante para o termo. E esse título é uma das bênçãos do céu. A velhice é o prefácio da morte, é o que o torna santa. Após as fases existenciais, vem o recomeço. A morte é simplesmente um segundo nascimento. Deixamos o mundo pela mesma razão por que nele entramos, segundo a ordem da mesma lei. Algum tempo antes da morte, um trabalho silencioso se executa. A desmaterialização já está começada. Poderiam verificá-la por certos sinais quantos rodeiam o moribundo se não estivessem distraídos pelos fatos externos. A moléstia goza aqui de papel considerável. Ela acaba em alguns meses, em algumas semanas, em alguns dias. Apenas o que o lento trabalho da idade havia preparado. É a obra da dissolução de que fala o apóstolo Paulo. Essa palavra, dissolução, é muito significativa. Indica nitidamente que o organismo se desagrega e que o perispírito se desliga de todo o resto da carne em que estava envolvido. Ninguém morre só, pela mesma forma que ninguém nasce só. Os invisíveis que o conheceram, que o amaram, que o assistiram aqui, em nosso orbe, vêm ajudar o moribundo a desembaraçar-se das últimas cadeias do cativeiro terrestre. Nessa hora solene, as faculdades aumentam. A alma, já meio desprendida, dilata-se, começa a entrar em sua atmosfera natural, a retomar a vida vibratória normal. E é por isso que nesse momento se revelam em alguns agonizantes fenômenos curiosos de mediunidade. A desmaterialização está completa. O perispírito se desprende do invólucro carnal, que vive ainda algumas horas, talvez de uma vida puramente vegetativa.
Assim, os estados sucessivos da personalidade humana desenrolam-se em ordem inversa àquela que preside ao nascimento. A vida vegetativa, com que o ser havia começado no seio maternal, é agora a última a extinguir-se. A vida intelectual e a vida sensitiva são as duas primeiras que partem. A morte é, pois, em realidade, uma passagem, uma transição e uma translação. Se devemos tornar a vida moderna numa imagem, comparamo-la a um túnel. Com efeito, a alma avança ao desfiadeiro da morte, mais ou menos lentamente, segundo seu grau de desmaterialização e espiritualidade. As almas superiores, que sempre viveram nas altas esferas do pensamento e da virtude, atravessam essa obscuridade com a rapidez do trem expresso que desemboca em um instante na plena luz do vale. Mas é esse um privilégio do pequeno número de espíritos evoluídos, que são os eleitos e os sábios. Não falaremos aqui dos criminosos, dos seres animalizados, de instintos grosseiros, que viveram, ou antes, vegetaram toda uma existência nos pântanos do vício e da enxurrada do crime. Para estes, é a noite cheia de terríveis pesadelos. Encararemos aqui apenas as vidas ordinárias, as existências que seguem tranquilamente as fases lógicas do seu destino. É a condição maior dos mortais. A criança permanece muitos dias sem fixar a luz e sem ter conhecimento do que a rodeia. Seus olhos ainda não se abriram, e assim a irradiação do pensamento. O recém-nascido no mundo invisível fica, também ele, algum tempo sem tomar conhecimento do seu modo de ser e do seu destino. Nesse momento, as influências magnéticas da prece, das lembranças do amor, podem gozar um papel considerável e apressar o advento das claridades reveladoras que vão iluminar essa consciência ainda adormecida, essa alma em trabalhos do seu destino. A prece, nesse caso, é uma verdadeira evocação, é o grito de apelo, a alma indecisa e flutuante. Eis porque o esquecimento dos mortos e a negligência do seu culto são reprováveis e nos acarretam mais tarde ouvidos semelhantes. Esse período de transição, entretanto, e essa parada no túnel da morte são absolutamente necessários em preparo da visão de luz que deve suceder à obscuridade. Uma passagem súbita, sem transição nenhuma desta vida a outra, seria um deslumbramento que produziria perturbação prolongada. Esse trabalho de preparação executa-se progressivamente durante a demora, mais ou menos prolongada, no túnel que procede à vida errática propriamente dita. Pouco a pouco vai a luz sendo feita, a princípio muito pálida. Alba inicial que se ergue sobre a crista dos montes. Depois, a alba sucede à aurora. Aqui, a alma entrevê o mundo novo em que habita. Ela pode ler em si mesma e se compreende, graças a uma luz sutil que a penetra em toda a sua essência. Gradualmente, todo o seu destino, com as vidas anteriores e, antes de tudo, com a noção consciente e reflexa da última, vai revelando-se qual um clichê cinematográfico vibratório e animado. O espírito, então, compreende o que é, onde está e o que vale. As almas, por instinto infalível, vão para a esfera proporcionada ao seu grau de evolução, à sua faculdade de iluminação, à sua aptidão atual de perfectibilidade. As afinidades fluídicas conduzem-na para outras almas similares, com as quais vai unir-se em sua espelho uma espécie de amizade, de parentesco magnético, e assim a vida, uma vida verdadeiramente social, mas de grau superior, reconstitui-se, tal qual outrora na Terra, porque a alma humana não poderia renunciar à sua natureza. A estrutura íntima, sua faculdade de irradiação, lhe impõe a sociedade que merece. No além, as famílias, os grupos de almas e os círculos de espírito reformam-se segundo as leis de afinidade e simpatia. As altas missões da alma jamais cessam. Os espíritos sublimes, que têm intuído e melhorado seus semelhantes na Terra, continuam em mundo superior, em quadro mais vasto, em seu apostolado de luz e sua redenção de amor. Conforme dissemos no início dessas páginas, é assim que a história eternamente recomeça e se torna cada vez mais universal. A lei circulatória que preside ao eterno progresso dos estados e dos mundos desenrola-se sem cessar em esferas e mundos cada vez mais engrandecidos. Tudo recomeça no alto, em virtude da mesma lei que faz tudo envolver no plano inferior. Todo o segredo do universo aí está. As almas, a quem a consciência acusa de haver falhado na última existência, compreenderam a necessidade de reencarnar e preparam-se para isso. Tudo se agita, tudo se move nessas esferas, sempre em vibração, sempre em movimento. É atividade incessante, ininterrupta, progressiva, eterna. O trabalho dos povos na Terra nada é, em comparação com esse labor harmonioso do universo. Lá em cima, nenhum empecilho material, nenhum obstáculo carnal faz para os surtos, nem entibia ou enfraquece o voo. Nenhuma hesitação, nenhuma ansiedade, nenhuma incerteza. A alma vê o fim, sabe os meios, precipita-se no sentido em que se deve dirigir.
tal é a vida celeste. Tal é a vida eterna. São essas perspectivas que a morte abre definitivamente diante do espírito. Ó homem, compreende, pois, teu destino. Se é altivo e feliz de viver. Não blasfemes da lei de amor e beleza que abre diante de ti caminhos tão amplos e radiosos. Aceita a vida tal qual é. Com essas suas fases alternativas, vicissitudes, ela é o prefácio, o prelúdio de outra vida mais elevada, onde planarás, qual águia, na imensidade, depois de haveres penosamente rastejado em um mundo material e imperfeito. Não é, pois, com o hino fúnebre que devemos acolher a morte, e sim com um cântico de vida, porque não é o astro da tarde que se ergue cruel, mas a estrela radiosa da verdadeira manhã. Perceba que a vida exige mais compreensão que conhecimento. Vamos para as considerações finais, que esse livro visa única e exclusivamente o estudo, sem fins lucrativos. Não quer de forma alguma falar mal dessa ou daquela religião. Fala em suma da doutrina de Jesus, que em suas formas populares queria a obtenção da vida eterna mediante o sacrifício do presente, cujo destino é elevar-se incessantemente. O fim da vida terrestre, profecia do fim do mundo e do juízo final, não é a felicidade, é a elevação pelo trabalho, pelo estudo e pelo sofrimento. É, numa palavra, a educação da alma. E a vida dolorosa condiz com muito mais segurança a perfeição qual a dos prazeres. Forte abraço a todos e até mais.